serão construídos. Por quê? E aí é especificado lá que o menino caminhará ao lado do urso, que a vaca e o leão pastarão juntos. Por quê? Porque no Éden, no jardim do Éden, não existia a morte, não existia a cadeia alimentar. Os novos céus e nova terra vai ser retirado a morte, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então o projeto de Deus é da criação até a redenção completa, quando nós estaremos de novo num ambiente semelhante ao jardim do Éden, e que nós seremos transformados à semelhança do que éramos antes do pecado. Capítulo 15 de 1 Coríntios fala sobre isso. Dentro disso é que eu quero começar a falar sobre o arrebatamento da igreja, sobre aquilo que vai acontecer dentro de algum tempo. Então, nós vivemos hoje no tempo da graça. O que é o tempo da graça? É desde o nascimento de Jesus até o arrebatamento da igreja. O tempo da graça é o tempo da igreja, é o tempo em que o Espírito Santo está na terra, em que se cumpriu a promessa de Joel capítulo 2, em que se cumpriu a promessa de Jesus Cristo de enviar o Consolador, até o arrebatamento da igreja. Então o arrebatamento da igreja é o grande evento que nós os cristãos estamos aguardando. O arrebatamento da igreja é nada mais, nada menos o evento em que você e eu que cremos em Jesus Cristo seremos recolhidos desta terra. Tanto nós, se estivermos vivos nessa época, como aqueles que ao longo desse tempo da história da igreja aceitaram a Jesus como seu Salvador, mas que vieram a falecer. Então a Bíblia fala sobre o momento em que nós seremos transportados para o céu, e que nesse momento nós receberemos um corpo incorruptível. O nosso corpo vai ser transformado de corruptível em incorruptível. O que acontece aí? Quando o nosso corpo for transformado em incorruptível, nós retomamos a nossa natureza primeira. Nós perdemos a natureza do pecado e, portanto, nós não teremos mais as necessidades que o ser humano sem Deus tem hoje, e ao mesmo tempo nós seremos preenchidos de uma tal forma que nada nos faltará. E nós seremos como Deus é, portanto nós não teremos necessidade das coisas aqui dessa terra. Mas vamos ver então alguns textos aqui que falam sobre o arrebatamento da igreja. Capítulo 14 de João, primeiramente. Uma palavra bem conhecida de todos nós. Capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, não se amedronte, não se entristeça o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aqui está o final do propósito do plano de Deus. Deus não chamou você simplesmente para te curar de uma dor de cabeça e para você conseguir um aumento de salário. Deus te chamou para você entrar no céu. Deus te chamou para você não ser um dos que será lançado naquele lugar horrendo que nós lemos no capítulo 24, onde há mentira e ranger de dentes. Deus te chamou para você ser salvo. Então esse texto está falando de que Jesus Cristo foi preparar um lugar para nós e virá nos buscar para que nós estejamos com Ele quando acabará o problema, quando todos os nossos problemas serão resolvidos. O outro texto
1 Tessalonicenses capítulo 4. Tessalonicenses vai ficar indo em direção ao final da Bíblia, antes de Timóteo, antes de Hebreus, depois de Filipenses e Colossenses. Tessalonicenses capítulo 4. Vocês vão ter paciência um pouco, nós vamos demorar nos estender um pouquinho hoje. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficaram, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Você é crente se preparando para o arrebatamento. Você serve a Cristo porque você aprendeu que vai acontecer o arrebatamento. O arrebatamento da igreja vai acontecer de que forma? Volte para Mateus capítulo 24. Versículo 36. (36). O que eu quero dar para vocês aqui, nós não vamos poder ficar estudando texto por texto, livro por livro, nós não vamos ver o Apocalipse inteiro. O que eu vou te dar são ferramentas para você pegar a tua Bíblia e ler os textos a respeito do fim do mundo, a respeito do fim dos tempos, e conseguir se localizar ali dentro, conseguir entender o que está acontecendo ali. Então, capítulo 24 de Mateus, versículo 36, diz o seguinte: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como é que vai acontecer o arrebatamento da igreja? O arrebatamento da igreja é um evento que ninguém